A entrevista do Renan, novamente, é uma entrevista de um estadista. Ele foi para o Vilela, ele falou ali no Vilela num tom muito parecido com o que ele fala nas lives aqui, pareciam análises renais. Inclusive, eu acho que existem dois tipos de entrevistas que o Renan está dando. Eu tenho assistido, não todos, mas boa parte delas, mas eu acho que há dois tipos, nitidamente. Às vezes ele dá as entrevistas num tom mais sóbrio, que não parece uma live. Então, a que ele deu para a CNN foi assim. E às vezes ele dá entrevista num tom que parece muito a live que ele faz aqui no Análises Renais. E ele fez isso no Vilela. E ele fez isso no Vilela já a partir, e por isso que é interessante comentar isso aí, de um acúmulo, primeiro, de análises de Brasil que ele foi fazendo ao longo dos anos. Tá? O Renan é um dos analistas da política brasileira que está aí no meio, digamos assim, há mais tempo e com maior sucesso. Com sucesso de público e com sucesso de precisão analítica. Ou seja, não apenas ele consegue chegar a muita gente, mas ele também tem uma precisão analítica nas análises dele. E assim, isso muito antes, veja, muito antes dele se tornar pré-candidato a presidente. Certamente, vocês que estão nos assistindo, muitos de vocês, não todos, né, mas muitos de vocês, talvez enxerguem o Renan mais como o pré-candidato a presidente da missão do que como analista político. Isso é natural. Porém, ele foi um analista político, como por exemplo, o Felipe Moura Brasil, Carlos Andreasa e tantos outros, durante muito tempo. E ele fez análises muito precisas e corretas a respeito das causas pelas quais o governo Bolsonaro ia tropeçando e também a respeito pelas causas pelas quais o PT também não conseguia chegar onde queria e assim por diante. Então há na base do que ele fala no Vilela sempre a qualidade de um analista político. E isso é uma coisa interessante porque quando você compara as entrevistas que o Renan faz com as entrevistas de outras figuras, como por exemplo o Caiado, o Aldo, o Zema, o próprio Flávio Bolsonaro, não há no tom de nenhuma dessas entrevistas a finura de percepção de um analista político, porque nenhum deles foi analista político. Nenhum desses caras foi analista político. Né? Então, essa já é a primeira diferença. E a segunda diferença é, a partir desta análise, que era boa parte dela conjuntural, ou seja, sobre as questões brasileiras, quem estava no poder, quem não estava, o que ia fazer o Rodrigo Maia, o que não ia, e quais eram as informações que ele tinha de bastidor de Brasília, de gente de Brasília que falava para ele, e coisas que circulavam. Em cima disso também foi se construindo muito intuitivamente, uma percepção de quais são os problemas reais do Brasil e de como enfrentá-los. E essa percepção ela foi se construindo, eu acho que favorecida por dois fatores. Né? O primeiro é o fato de que o Renan em si ele não é uma pessoa dogmática. Ele não é uma pessoa dogmática. Então, uma coisa que eu já comentei várias vezes, do MBL ser mais unido pela lealdade dos seus membros do que pela adesão de um programa explícito, isso tem muito a ver com o caráter não dogmático do Renan e o caráter não dogmático da instituição em geral. Ele não é dogmático. E ao não ser dogmático, você consegue fazer uma coisa que ele menciona na entrevista, que é colher as soluções em vários lugares, o que é uma dificuldade tradicional para a direita brasileira. A direita brasileira que tem uma postura, do ponto de vista programático, muito servil, essa é uma postura muito fechada, né, aquele quadradinho, né, os Estados Unidos e Israel, e é isso aqui, liberdade econômica e blá blá blá, e não busca se aprofundar, até porque ela tem a falsa ideia de que essa fórmula simples é suficiente para que ela alcance as coisas que ela quer, ela acha mesmo isso. Então, se você for conversar com muitos políticos do bolsonarismo, eles não vão ter ideias muito elaboradas sobre como enfrentar problema nenhum, porque eles acham que não é necessário. Eles acham que há uma fórmula muito simples, que você segue essa fórmula e as coisas se resolvem. Muitos deles têm a crença mágica, essa altura do campeonato, meio mística, de que tudo aconteceu de errado simplesmente porque o Bolsonaro não tinha poder suficiente, né? Se o Bolsonaro tivesse poder suficiente, as coisas teriam acontecido, e eles têm essa crença. E esses caras acham que esse é o caminho. E quando a gente olha a participação do Renan, ali não. Ali o que você tem é um analista político e um estadista, e justamente um estadista que atingiu o conhecimento das questões sobre como resolver o Brasil a partir das análises conjunturais. Porque das análises conjunturais você vai abrindo o leque. Eu vou dar um exemplo simples. A gente pega a nossa principal pauta. A principal pauta que o MBL tem é uma pauta que aparece das análises reiteradas da conjuntura brasileira em termos de segurança pública e do que o PT estava tentando fazer, isso sempre pelo viés da tática política, porque sempre foi o viés mais marcado do Renan, não tanto uma questão de gestão pública, mas de tática política, e a percepção do funcionamento disso em um estado determinado, que é o estado do Bukele. Então, quando ele fala na entrevista que o Bukele mostra que isso
acontece, e isso aconteceu e as pessoas veem, bom, a gente tem um caso poderoso. E esse caso poderoso, ele sabia muito antes de ser pré-candidato a presidente. Não foi uma coisa que, sei lá, um marqueteiro da missão chegou e falou, ó, tem um cara aqui, ó, um cara de El Salvador que fez tais coisas aí, toma aqui esse, parece que tá funcionando. Não é assim. E assim, acreditem, os políticos tradicionais, eles têm esta relação com as coisas. A forma como essas pessoas encaram o noticiário estrangeiro, os fatos estrangeiros, os fatos sobre a própria política, é uma maneira que vocês se impressionariam de quanto ela é distanciada. É uma coisa meio estranha, eles não estão muito preocupados com isso. Eles estão muito preocupados com a política, o jogo político. Aí sim, aí eles têm inclusive muito a nos ensinar. A gente tem muito a aprender, eles sabem fazer o jogo político. Agora, de fato, olhar as tendências do mundo, ter uma atenção especial, ter uma preocupação genuína por isso, de verdade que ele leva, não, isso eles não têm.